Bom dia novamente para você que está acompanhando a programação da RIC TV Record. E eu começo o programa de hoje em companhia da psicóloga Deise Rosa e do psiquiatra Tiago Moreira. Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos. Obrigado. O assunto hoje, como eu falei inicialmente, é um assunto muito sério, mas que merece totalmente a nossa atenção. Doutora Deise, em 2017, o Ministério da Saúde divulgou dados de um relatório sobre casos de suicídio no país. A alta taxa de suicídio entre idosos com mais de 70 anos foi um fato que me chamou a atenção. Mas também chama a atenção o alto grau entre jovens, principalmente homens indígenas. Né? Então, o Ministério da Saúde liberou em maio desse ano cerca de R$1,5 milhão para a prevenção do suicídio. Tem recursos, tem pessoas envolvidas. Isso é suficiente? Como deve ser feita a prevenção de suicídio? Bom, existe, né, assim, que bom que o governo está começando a se preocupar com isso, porque realmente isso já é um problema público muito grave. As pessoas estão começando a se conscientizar, a gente percebe que tem aí um trabalho de formiguinha para realmente observar com mais cuidado, principalmente aqueles pedidos de socorro, né? Aqueles momentos em que a gente percebe que a pessoa ela não está bem, então até como um transtorno mental, ter mais cuidado com isso. Então assim, a tristeza não é uma frescura, como se falava até um tempo atrás. Hoje a gente percebe que está tendo um movimento das pessoas perceberem que isso é sério, né? E realmente ter esse cuidado de fazer encaminhamentos, né, para os profissionais, para a psiquiatria, para a psicologia, para ter toda essa observação de como cuidar. Só que a gente percebe também, Soraya, que a questão tem aumentado nesse número de jovens, principalmente, né, que muitas vezes eles não estão conseguindo lidar com essas frustrações básicas do dia a dia. E aí, quando chegam na adolescência, não sabem muito o que fazer com isso. E por isso que está sendo tão complicado, a gente observa números assustadores, e números assustadores para os próximos anos, enquanto situações que a gente pode ver que talvez venha acontecer se nós não cuidarmos. De quando? Só do adolescente? Não, né? De cuidarmos da criança desde pequeno, de entender que nós adultos precisamos dar autonomia para algumas coisas para ela, que ela tem responsabilidade, algumas frustrações necessárias, né, para que ela possa chegar nessa adolescência, nessa fase jovem, onde o mundo vai frustrá-la, vai doer, vai receber alguns não, seja no mercado de trabalho, seja de relacionamento, e ela consiga lidar com isso sem necessariamente recorrer ao recurso da morte. Recurso absurdo, né? Não é? Mas... Doutor Tiago, a Organização Mundial da Saúde afirma que 90% dos casos os suicídios são preveníveis por estarem associados a patologias de ordem mental diagnosticáveis e tratáveis. Aí é que é a chave da coisa, né? Principalmente nos casos de depressão. Isso é real? O que acontece na prática com esse índice alto, 90%, né? O que a gente vê na prática, senhora, a gente vê que a maioria das pessoas que a gente acaba atendendo numa tentativa de suicídio fecham um diagnóstico, tem um conjunto de sintomas que caracterizam uma doença, né, uma doença mental, o que dá para a gente a possibilidade de tratar. E que aí seria muito provável que, se a gente tivesse tido tempo de fornecer um tratamento, fornecer uma ajuda, um auxílio, a gente chama de uma psicoeducação, uma orientação para esse paciente, a gente poderia prevenir aquela tentativa ou até mesmo o suicídio consumado, né? Daí até a nossa importância de começar a tratar, acompanhar esse paciente para evitar a recorrência ou uma nova tentativa de suicídio. Certo. Eu comentei agora há pouco que o Ministério da Saúde liberou essa verba em maio, portanto, recentemente, mas liberou só para 6 estados brasileiros, né? O Paraná ficou de fora, né? Então a gente tem que pensar nisso também, considerando os índices aí que existem em nível regional, local, Cascavel, aqui da região. Doutora Deise, é possível para a família, para os amigos, colegas de trabalho perceberem os sinais de um provável suicida? Vocês fiquem à vontade para falar sobre isso. Muitos acabam realmente mostrando alguns movimentos de que não estão bem.
todos, existem alguns manuais, alguns livros que trazem que não são todos, já outros livros trazem que muitos, quase 98% dão alguns sinais. Se percebe que se eu tenho alguma questão, eu não estou bem, eu consigo falar sobre os meus sentimentos e mais, se essa família consegue escutar. Eu acho que aí está um grande problema da sociedade, onde nós vivemos uma sociedade do espetáculo, onde tem que estar todo mundo muito bem e muito feliz, então eu não posso mostrar a minha tristeza. E lembrando que os sentimentos, eles vêm e vão todos, inclusive os ruins. Geralmente são sinais reclamando das suas dores emocionais. Eu estou dando muito trabalho para a família, eu não vejo outra solução, está muito difícil, não tenho esperança de situações futuras. E quando a gente percebe essa palavra desesperança, é um dos grandes fatores que levam a pessoa a pensar, né, na questão do suicídio. O que a família deveria fazer ou deve fazer e o que ela não deve fazer nesses casos, quando identifica sinais de que a pessoa está tentando tirar a própria vida? Eu acho que o que a Daisy disse para a gente agora é bem importante, sabe? Eu acho que a gente tem que ter a atenção e o cuidado realmente de ouvir. Quando a gente pergunta, tá tudo bem, né? Às vezes tem que ter o tempo de ouvir se realmente está tudo bem, né? Vejo muito isso na nossa própria avaliação médica, por exemplo, né? Um paciente que fala sobre suicídio, a gente precisa ter tempo, né? De ouvir quais são as queixas dele, entender o que é que está acontecendo, o que é que está levando, quais são os fatores que fazem alguém ter não só uma desesperança, uma falta de esperança, de expectativa tão grande na vida, mas está tão desesperado assim, né? Porque a gente ouve muito dos pacientes que morrer é uma forma de ter um alívio, né, de uma dor emocional muito grande, que é melhor morrer do que continuar vivendo com aquela dor. Então, é importante que a família perceba toda a mudança de comportamento relacionada à desesperança, tá desesperado com a vida, aquela fala vaga de ter vontade de sumir, eu queria que Deus me levasse, eu gostaria de dormir e não acordar mais. Esses são sinais. São sinais. Aí já é hora de procurar ajuda profissional, né? Não achar que isso é uma coisa de momento, né? A gente vai para um rápido intervalo, mas no retorno nós voltamos com a doutora Daisy e o doutor Tiago falando sobre o Setembro Amarelo, que é o mês oficial de prevenção do suicídio. Lembrando que é um tema que a gente tem que tratar durante todo o ano, dados os números altíssimos desses eventos no Brasil. A gente volta em instantes.